Olá! Hoje a gente vai falar sobre algo que costuma ser muito mal compreendido e que afeta mais de 8 milhões de pessoas só no Brasil: o transtorno bipolar. O transtorno bipolar é caracterizado por oscilações profundas e duradouras de humor, que alternam entre períodos de euforia e fase de tristeza e desânimo. Essas fases não são simples versões do dia a dia. Elas realmente transformam o modo como a pessoa sente, pensa e age. Na fase maníaca, o sujeito sente que tudo é possível. Ele dorme pouco, fala demais, se entusiasma, compra, promete, ele se joga. É como se o mundo girasse numa velocidade em que o corpo e a mente não conseguissem acompanhar. Já na fase depressiva, esse mesmo sujeito mergulha em uma sombra densa. O que antes era energia, agora vira paralisia. O que era encantamento vira um sentimento de fracasso e culpa. E o contraste entre esses dois estados é o que mais machuca, não só a quem vive isso, mas também a quem convive com quem vive isso. Do ponto de vista da psicanálise, o transtorno bipolar fala de uma dificuldade em sustentar a continuidade do eu. É como se a pessoa oscilasse entre duas experiências extremas de si mesma. Uma em que sente que pode tudo e a outra em que sente que não é nada. Na mania, há uma negação da falta, uma tentativa do inconsciente de fugir da dor e da castração. Na depressão, o sujeito se vê desamparado diante dessa falta, que agora se impõe de forma brutal. É um movimento entre onipotência e aniquilamento, duas formas de tentar dar conta de algo que, no fundo, é da ordem humana, a impossibilidade de sermos completos. É comum confundir o bipolar com o border, mas há uma diferença básica. O bipolar, ele vive oscilações internas de humor que vêm e vão em ciclos, às vezes sem motivo aparente. Já o border tem essas transformações emocionais, relações sempre conturbadas, sempre pelo medo da rejeição. O bipolar muda de mundo. O border, ele muda de humor constantemente, a todo tempo. Ele odeia com a mesma força com que ele ama. Tripulação, decolagem autorizada. Então, o Edgar falou sobre o bipolar e as alterações dele. Só que são alterações que fiquem assim, que a gente, para ter clareza, são alterações químicas. Para a gente visualizar, imagine uma régua de 30 centímetros. O equilíbrio, que nós não temos o equilíbrio assim certinho e tal, mas ele, vamos dizer que ele esteja entre 14 e 16, na numeração de uma régua. E o bipolar, ele pode ir de uma ponta a outra, mas não tão rápido assim. Ele é rápido porque ele pode ter essa alteração de um dia para o outro, mas são épocas, temporadas que ele pode estar normal, até dentro desse mais ou menos equilíbrio, mas ele pode estar numa fase bem depressiva, ele está sempre mais numa depressiva ou numa normal, e eventualmente, ele tem a mania. O bipolar tipo 1, ele tem que ter pelo menos uma mania. E o tipo 2, ele tem que ter a depressão e a hipomania, que é um pouco mais leve do que a mania. Mas essas oscilações, ele pode passar de uma para outra. Em 6 meses, ele pode passar 2 meses ou 3 depressivos. A gente pode dividir por semestre, por ano, essas temporadas. E ele muda realmente, a química dele precisa de um certo controle para que ele mantenha uma vida normal, ou que ele tenha uma qualidade de vida, não só ele, como a família, porque a família, ela é também participante de tudo isso.
ela tem que estar informada e ajudar e compreender mesmo. Chama-se psicoeducação, que a pessoa tem que ter, para que ela possa também se ajudar, tentando se controlar ou se conhecendo, quando entra, que ela passa por algumas dessas fases, vamos dizer assim, e que a família também tem que ter essa psicoeducação, para que ela possa ajudar ao paciente. Eu estava pensando justamente sobre isso. A Di veio e trouxe esse assunto falando sobre a questão da alteração química nesse organismo, né, nesse corpo. E eu jogo a pergunta para vocês. Vocês acham que o Toshines vende mais porque ele é mais fresquinho ou ele é mais fresquinho porque ele vende mais? Por que eu trouxe essa propaganda tão antiga, né? Não sei se todos vão se recordar dela. Mas para perguntar sobre essa questão da alteração química mesmo, né? Porque a gente vive também num contemporâneo que ele acaba incentivando esse comportamento mais maníaco das pessoas, sendo mais ativas, mais né, que vai produzir, vai estar trazendo algo que para a vida dela vai ser algo importante, porque ela vai estar sempre conquistando mais dinheiro, vai tendo mais questões no trabalho que ela vai trazer para a vida dela, para a empresa dela, para os relacionamentos dela, tá ativa, tá trabalhando o tempo todo. Como? Porque é muito valorizado hoje no contemporâneo. E aí você fala, poxa, mas a pessoa está num modo que vai trazer algo que vai ser prejudicial para ela ou vai ser algo que vai ser interessante para a vida? E até pensando nisso, em relação para a vida, para falar desse outro, dos relacionamentos, fico pensando na diferença do border, que é bem sutil. O border traz esse outro muito presente perto dele, o borderline. E o bipolar não demanda tanto a presença física desse outro, mas o outro também está muito presente nas relações dele. Pensando nesse lado mais depressivo, que você pode falar, poxa, mas o lado depressivo ele fica fechado dentro desse mundinho dele e querendo se afastar desse outro. E realmente ele acha que a presença do outro, por vezes, é muito para ele, porque ele se cobra demais, ele se deprecia, ele acha que não dá conta de estar nesse mesmo mundo que esses outros tão produtivos e tão ativos, que estão conquistando tantas coisas e ele se sente tão incapaz. A gente até tem uma frase na psicanálise que diz desse lugar que a sombra do objeto recai sobre o eu. O quanto que essa sombra sobre ele traz um lado desse relacionamento que é distante, porque ele está fechado nesse quarto, mas que é tão presente ao mesmo tempo, que ele está o tempo todo se remoendo por conta de comparações, de perda de ilusões em relação a esse mundo que ele está se afastando, que ele não está dando conta. E o quanto também a gente vê, quando ele sai desse lugar, dessa depressão, e ele vira para a mania, quanto ele fica nesse oposto do que era um nada por um tudo. E o tanto que ele tinha de ódio voltado para o ser dele, ele vira para esse mundo. E você escuta muito questões de ressentimentos, você escuta questões de ódio e de vingança contra esses pares, que principalmente os que estão mais próximos, os pais, os irmãos, um companheiro ou uma companheira, são os que são mais atacados nesse momento de mania. Muitas essas questões de sentir injustiçado, e você também percebe que nesse momento o ego dele fica muito inflado. Fala de um lugar que ele vai se sentir muito capaz, e vai ter mil ideias, e vai falar, vai ficar ativo. O quanto que isso também fala desse ego que era fragilizado, que não tinha força nenhuma, e fica inflado, que fala de algo que ele usa como defesa também contra esse mundo. Não tinha tanta força antes, e agora toda aquela força que eu achava que eu não tinha, está dentro de mim. E quanto que ele pega também essa força desses relacionamentos que ele ataca, porque você vê que é muito parecido, muito próximo. Então, é um outro que não é uma pessoa física, como o borderline, mas também que está muito presente de outras maneiras na vida dessa pessoa. Bem, e essa oscilação, como vocês estavam falando mesmo, não são tão rápidos como o borderline, mas dá para ver que são momentos muito nítidos, né, dentro dessas alterações, como a Di estava dizendo, dessas alterações químicas. E aí, Dri, o que você acha disso? Então, eu queria trazer um exemplo do tema. É um filme que eu gosto bastante para o tema. O filme chama O Lado Bom da Vida. Já dizendo que vamos ter aqui spoiler, então quem prefere assistir o filme primeiro, dá uma pausa aqui no vídeo,
assiste o filme e depois volta para escutar um pouquinho. É um filme super interessante, tem uma parte também que é divertida, os atores são muito bons, então super vale a pena assistir. Ele retrata a trajetória do Pet, que é um homem que sofre uma crise emocional. E nessa crise, ele recebe o diagnóstico dele de transtorno bipolar. E essa crise emocional acontece quando ele entra em casa e se depara com uma cena que é a esposa dele traindo ele dentro de casa com um colega de trabalho dela. Então, é justamente uma cena complicada para qualquer pessoa, né, para qualquer indivíduo, mas por ele ter o transtorno bipolar e ainda não diagnosticado, essa cena é que traz, nesse momento, uma situação em que ele simplesmente sai totalmente do controle. A reação dele diante da cena é uma reação muito forte. Ele acaba tendo que ser internado em uma clínica, e aí o andar do filme vai mostrando, né, o que acontece. Em um certo momento, a mãe dele percebe que precisa tirar ele dessa clínica, ela assume a responsabilidade pela volta dele para casa, e aí a gente pode observar durante o filme vários episódios em que a mania no filme ela vem de uma forma muito mais exacerbada, é mais palpável, né, neste filme. Então, não quer dizer que toda pessoa com característica bipolar tenha mais episódios de mania, mas é como se apresenta nesse filme para gente. Aí eu vou dar um exemplo aqui de uma cena que eu considero bem interessante e ilustrativa, né, em relação a essa mania. É quando o personagem, o Pet, ele passa a noite inteira lendo um livro. Não é um livro qualquer, é um livro que a esposa dele utilizava para dar aula, então ele tinha necessidade de estar mais próximo dessa esposa que ele queria reconquistar, que ele queria voltar a ter uma vida com ela, então ele pega o livro para ler e furiosamente ele quer terminar o livro. Então ele passa a noite inteira com essa leitura. Podemos observar aí uma diminuição da necessidade de sono, ele não consegue dormir e mesmo assim ele se sente extremamente cheio de energia. Ele tem uma euforia naquele momento, naquela noite. Também é possível observar uma irritabilidade extrema e também uma falta de percepção em relação às consequências sociais, porque ele fala, ele gesticula e ele acorda os pais ali na madrugada. É uma cena bem fervorosa e ele começa a passar dos limites, né? Para alguém que está num período ali de madrugada, acorda os pais e também acorda os vizinhos. Então, ele perde totalmente a noção aí do social. Em um horário que as pessoas estão descansando, as pessoas estão no momento de descanso mesmo, né? De madrugada, e ele perde totalmente o controle e a noção de que seria um momento para respeitar o convívio social. Justamente por esse episódio dele bem exacerbado de mania. Outro ponto que eu quero destacar é a negação, que é um mecanismo de defesa que muitas vezes aparece na pessoa com esse transtorno bipolar. O Pet, inicialmente, ele nega que tem esse transtorno e ele tenta manter quase que como uma fachada de normalidade para ele ter o controle da situação. Então, para a psicanálise, essa negação ela é compreendida como um mecanismo de defesa e uma tentativa de evitar um confronto com uma relação que pode ser dolorosa, emoções vividas que pode ser dolorosa para a pessoa. Outro ponto, até que a Glaís e a Diana também já consideraram, que é a influência do ambiente familiar. A história também mostra alguns momentos em que o pai do Pet tem algumas características que
pode dar a entender que ele também tenha o mesmo tipo de transtorno que o filho. Como que um padrão aí que talvez está sendo repetitivo, e também a questão social, o ambiente familiar, ele interferindo aí nessa questão social. Tem um vizinho que sempre aparece, que bate na porta e quer fazer uma entrevista e vai lá e pergunta o que está acontecendo. É alguém que incomoda, que se interessa, mas que é muito mais no sentido de estou curioso, quero entender o que está acontecendo, do que possivelmente buscando uma tentativa de ajuda ou de auxílio. Isso passa não só com um transtorno bipolar, mas com vários tipos de situação onde a pessoa se descontrola ou sai do que a gente chama, né, de normalidade. Outro ponto, a terapia, que eu considero que é um espaço de integração. E o filme destaca isso, né, a importância da terapia, do diálogo, do reconhecimento de si mesmo. Na psicanálise, esse processo ele é fundamental e ele permite que o sujeito possa confrontar com as suas sombras, suas partes rejeitadas, seus desejos primários, promovendo uma maior compreensão daquilo que ele é, da sua essência. Aceitar sua condição sem estigma é uma forma, sim, de integrar a bipolaridade com uma parte do psiquismo do sujeito, sem que ela o defina completamente. E sem que isso seja quase como que uma muleta. Eu vou agir assim ou eu estou agindo assim porque eu sou bipolar ou porque eu tenho um transtorno bipolar. Como uma forma de justificar, como uma forma de mostrar para o outro que existe realmente um fundamento, porque eu recebi um diagnóstico e eu passo a ser parte dele, enfim, não é esse o objetivo. Outro ponto que eu quero abordar, que eu achei simplesmente fantástico, uma sacada do filme, que é a simbologia da música com o ritmo da vida. Durante o filme, o Pet, ele se encontra, vai se desenvolvendo aí uma relação com a Tiffany, e eles querem participar de um festival de música, e vai acontecendo vários ensaios aí durante o filme, eles vão se aproximando, se conhecendo, mas mais no finalzinho do filme é que acontece realmente o festival e a dança acontece. E é uma dança em que começa com um ritmo mais acelerado, ela passa por uma intensidade um pouco menor, depois ela volta a acelerar, e isso remete com o que é a vida realmente, com esse equilíbrio em que a gente precisa dar conta. Não estamos todos os dias bem, nem sempre todos os dias tem sol, nem sempre todos os dias tem chuva, tem dias que vamos estar mais acelerados, outros dias estaremos mais tranquilos, e assim vamos aprendendo a conviver com o próprio vazio, com a alegria, com a dor. E eu achei incrível o filme colocar isso mais para o finalzinho, inclusive, quase como um fechamento aí, como uma forma em que a gente precisa aprender a lidar com os nossos transtornos, com as nossas questões, assim como é a vida, assim como é o movimento da vida. Então, para fechar aqui, o que eu considero do filme, o lado bom da vida, ele revela para a gente que o transtorno bipolar ele não é simplesmente uma doença, mas é uma expressão complexa e uma tentativa que o sujeito tem de encontrar o seu lugar no mundo, diante dos seus conflitos internos, das suas histórias familiares, todos têm, das suas dinâmicas inconscientes, de tudo aquilo que a gente traz conosco. E o filme mostra, então, que embora seja um caminho árduo, difícil, mas o reconhecimento, a aceitação e também um trabalho terapêutico, ele pode ajudar a superar esse medo, que muitas vezes é um medo da gente mesmo, é um medo de se olhar, é o medo de se reconhecer e permitir que a gente possa viver plenamente, rindo dos nossos erros. Inclusive, estava falando disso antes de começar a gravação, né? Sobre rir de nós mesmos, como que isso é gostoso. E mesmo com as nossas imperfeições, com as nossas oscilações emocionais, assim como é a música e são várias situações que a gente passa na vida.
Dri, muito legal, né? A análise que você fez, super legal do filme e com todos, quem tem o transtorno e até quem não tem. E aí isso torna um problema maior. E assim, você também abordou que qual foi o episódio que ele se descobriu ou que ele teve o diagnóstico. De fato, o diagnóstico é bem demorado para se ter essa certeza. Vai de 10 anos, sabe? E o tipo 2, que é mais, apesar de ser mais leve, por ser mais leve, é mais difícil de ser diagnosticado, assim, identificado. Eu não queria nem falar tanto de diagnóstico, mas como uma doença que precisa de uma medicação, ela precisa ser diagnosticada, mesmo com todos os cuidados de observação, até por 10 anos, que requer para isso. Mas, assim, uma vez diagnosticado, a necessidade porque é uma questão de desequilíbrio químico, a necessidade da medicação, mas é muito comum, porque ele está normal, ou por conta que está equilibrado, por conta da medicação, ou porque mesmo sem medicação, a pessoa com esse transtorno, ela pode ficar normal, ela pode ter um equilíbrio relativo durante a sua vida e etapas da sua vida. E aí ela disse, não, fiquei boa, ou não, eu não tinha isso, não tem necessidade. Aí fica fugindo da medicação, e aí o rebote, ou os prejuízos na vida ficam mais difíceis, porque, assim, a mania faz com que você gaste muito, faz com que você se arrisque muito, faz com que os seus relacionamentos fiquem muito ruins, as pessoas se afastem, e aí volta a pergunta que a nossa amiga Laís fez do Tostini, porque como é tudo muito cíclico, você se perde, de fato, nesse ciclo e acha que não está doente ou está por conta da medicação, e esse equilíbrio da medicação também é muito importante, porque a gente escuta relatos de pessoas que têm, e já é diagnosticada, que a medicação adormece a pessoa, tira o sabor da vida, vamos dizer assim. Então, a pessoa deixa de tomar medicação justamente para poder sentir a vida. Por outro Elas não lado... querem ficar depressiva, né, Di? Pois Elas é. querem se sentir potentes. Isso. Porque, assim, vamos dizer, com o exemplo, o sono. Ele tem muito sono, está depressivo. Se não está, ele não tem o sono. Tá, ok. É tão doido porque a pessoa é vítima, literalmente, dessa falta de equilíbrio dentro de si, da química que está dentro de si. Aí junta um mundo que valoriza esse outro lado. Isso. E ganha com isso, muitas vezes, por conta da produtividade mesmo, né? O mercado de trabalho, etc., que até pode estimular um pouco isso. E ele se sente realizado com isso. Ideias, imagina. Só que ele entra no estresse. Aí o estresse... E arrisca a vida dele. E se endivida, e joga, no caso do... questões sexuais que se põem em risco também, a saúde dele. No caso do filme, que a questão é hereditária, que a Adria levantou a questão, que o pai dele era viciado em jogo. Então, assim, mostra a mania, que o pai tem mania. E pode ser, volta à história do Tostines, né? Mas é hereditário? Pode ser. 60% é bem grande, mas porque você tem um pai ou um familiar que tem esse transtorno, necessariamente você não precisa ter. Mas existe uma indicação muito grande, muito elevada. Mas é o meio que ele cresceu, né? Também, aí a gente... criado, né? Fica o tudo transgeracional também, né? Não só o hereditário. É o hereditário, mas não só do biológico, mas também da criação. desse meio onde ele cresceu. Isso, né? onde ele está, exatamente, que não tem esse equilíbrio, que tem essa disfunção familiar, por conta já do que ele presencia, né? E aí eu acho que entra o que a Adri falou, dele começar a olhar para ele, para as angústias dele, né? Não ficar só usando esse diagnóstico como uma muleta para dizer, agora a Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, fazer o quê? Não, fazer o quê? O que você vai fazer disso que fizeram de você, então? Porque agora é seu, né? A angústia é sua, é você que está se sentindo. E assumir, não só trazer essa mágoa, esse ressentimento, essa vingança para o outro, porque fica num lugar muito... que na psicanálise a gente usa a palavra invejoso, mas de uma forma diferente do senso comum. O invejoso vocês estão com algo que deveria ser meu,
né? Fica nesse lugar de ressentido. Cadê o que era para ser para mim? Mas tá, então se é seu, então toma e faça algo disso, né? Vamos trabalhar essa angústia e nomear, dar um contorno, tentar ouvir do que esse mal-estar está dizendo e o que é que tem de possibilidades para fazer com isso. Não só de ficar ali reclamando, né, nesse lugar de ressentido, porque sofre demais, mas é um lugar que para ele já é habitual de estar, né? Mas o que ele pode fazer disso? E aí entra esse espaço da análise, da terapia, para poder olhar para si e tentar sair desse lugar que traz tanto sofrimento. É a diferença entre o se implicar e de se explicar. É muito mais fácil explicar e dar como justificativa para todos os atos, para todos os acontecimentos. E aí o sujeito não se implica e não se move. Vai ficando nessa bola de neve. E outra coisa que eu acrescentaria a tudo isso é que, primeiro, que é difícil você diagnosticar alguém com transtorno bipolar, porque, pelo que eu li a respeito, pelo que eu vi em entrevistas, há alguns anos, né, para você classificar uma pessoa mesmo, e para quem vai fazer esse tipo de diagnóstico, um profissional gabaritado como psiquiatra, é muito difícil você conseguir colocar esse transtorno, classificá-lo como transtorno bipolar. Outro complicador também é quando essa pessoa ela leva muito tempo ou não vai para fazer terapia, ou quando ela vai para fazer terapia, ela vai porque ela está depressiva, ela não está na hipomania. E aí é mais um complicador, e outras pessoas, e tudo que nós sabemos que existe de estigma, desde o estigma que falava antes, que era uma psicose maníaco-depressiva, que depois a gente teve uma mudança nesse termo justamente por questões de estigma, porque ligar isso à psicose, as pessoas classificam, nossa, fulano é louco, tá para cima, tá para baixo o tempo todo, e aí tem outro complicador que muita gente também classifica as pessoas sem saber direito, só por uma questão, às vezes a pessoa está triste ou está feliz, aí fala, fulano muda muito, é bipolar. Então, há essa caracterização, essa falsa impressão de que todo mundo é bipolar, ou você classifica a pessoa de bipolar, sem saber direito o que é aquilo. Ninguém é uma estrutura psicológica só, né? Nós somos seres complexos, e para realmente colocar essa pessoa, designar essa pessoa com um transtorno de humor bipolar, é só para um profissional qualificado. É por isso que a terapia ela é sempre importante, tanto nesta fase de mania, que a pessoa não acharia que precisaria dessa ajuda, quanto na depressão, que às vezes não é uma depressão diferente. É um jeito diferente, e você não vai ver essa mudança tão bem classificada, tão bem delimitada. Então, a gente está falando de um transtorno. Então, é algo que traz sofrimento para todo mundo. Vocês concordam? No filme também, a personagem Tiffany, ela tem uma característica que nós possivelmente podemos dizer que é de uma pessoa borderline. E como nós já fizemos um episódio, não sei nem se é possível deixar o link aqui no vídeo, claro, para quem quiser assistir um episódio onde nós abordamos o tema borderline. A Tiffany pode ser considerada uma borderline, porque eu falo que pode, porque é difícil você dar um diagnóstico não estando numa sala terapêutica, não estando em análise. Mas ela demonstra, sim, que tem características de uma pessoa com este transtorno. Então, para quem quiser também assistir o filme com este olhar de uma duplinha aí de bipolar com borderline, fica a dica. E que no filme eles conseguem, através da dança, mostra claramente que ele se apaixonou por ela e que eles conseguiram, na relação deles com o problema deles, se equilibrar através da música, através no relacionamento deles,
eles conseguiram um equilíbrio, eles conseguiram ter um relacionamento emocional e que um ajudando o outro, com ele claramente com a medicação, mais convencido que tem que tomar a medicação, ele claramente trabalhado também pela consciência de que aceitação do seu aceitação, que é uma outra coisa importante, e eles mostram como se, tipo, final feliz, vamos dizer assim, que é uma esperança, e ele mostra o filme justamente a possibilidade de, tendo um tratamento, uma consciência e um acompanhamento e uma aceitação, é totalmente saudável você poder se manter com esse transtorno e ter o equilíbrio de vida normal. Eu acredito que aí a gente volta no título do filme, né? Só finalizando aí o que você falou, dar conta de ver o lado bom da vida. Para você que ficou conosco até este momento, nosso muito obrigado e até o próximo episódio.